Agora sim, estaremos trazendo a palavra de Deus. O hino é bom, traz um refrigério dentro da nossa alma. A Bíblia nos fala quando o rei Davi, aliás, o rei Saul estava possesso de demônio, estava de espírito das trevas na vida dele. Aí ele mandava chamar o jovem Davi. O jovem Davi chegava com seu instrumento musical, tocava para o rei Saul, e naquele momento o espírito das trevas saía do rei Saul. É incrível, né? É rei. Não importa, Satanás não importa quem é a pessoa. O status dele não adianta nada para Satanás. Pode ser rei, pode ser tudo na vida daquela pessoa. Mas quando a pessoa está fazendo coisas que não pode fazer, que é desobediente à palavra de Deus, o Espírito habita sobre ele, o Espírito das trevas. Aí depois fala: Deus é na minha vida. E não tem fazido compromisso com o Senhor Jesus. Aí depois se culpa Deus, sabendo o erro é dele, da pessoa. Satanás não olha o status da pessoa, não olha quem é a pessoa, se é rei, se é presidente, se é tudo. Satanás está na vida daquela pessoa. Tudo vai fazer, está dando errado. Pode conseguir alguma coisa. Pode conseguir alguma coisa. Mas se não tiver Deus, Jesus na vida dele, está o espírito das trevas. Eu deixo essa palavra no seu coração, para você não se vangloriar, para você não falar coisas que não pode falar. Convida Jesus. É o qual que o rei Saul chamava o jovem Davi. O jovem Davi tinha Deus na vida dele. Aí o jovem Davi tocava a harpa e o espírito das trevas saía do rei Saul. E com essa palavra eu saúdo você. Você está do outro lado desta tela, a pessoa que está ao alcance desta voz, desta microfonia. Um bom dia na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus. Aqui em Romanos, nas cartas paulinas, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, Pai do Senhor, aonde que o apóstolo Paulo está trazendo essa palavra? Romanos capítulo 10, versículo 14, e o versículo 17. Versículo 14 diz assim: como, pois, invocaram aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? E como pregaram, se não forem enviados? Como está escrito: qual formoso os pés que anuncia o Evangelho da paz, dos que trazem alegrias novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito, quem creu na nossa pregação? Ou quem deu crédito na nossa pregação?
pregação, meu amigo. 17, o último. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra pela palavra de Deus, e ouvir pela palavra de Deus. Você não tem escapatória. Você ouviu a palavra de Deus. Eu estou aqui não poder convencer a pessoa. Estou aqui para semear a semente. O que é semente? É a palavra de Deus. E quem convence o pecador é o Espírito Santo. Quando você dá lugar ao Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo vem trabalhar na sua vida. Quando você dá lugar ao Espírito Santo. Como pode crer se ninguém não o pegue? E como creram se não ouviram o Evangelho? A realidade é essa. Eu estou trazendo a palavra para você crer na palavra de Deus. E fazer missão da palavra de Deus. Assim como o rei Davi. O rei Davi diz com a sua palavra no livro de Salmo, número 119, versículo 11, que fala: escondi a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para que não venha pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecar contra ti. Eu faço apelo com a sua vida. Entregue sua vida ao Senhor Jesus, desde que Ele venha governar, venha reinar em vossas vidas. Vem passar a acreditar no Evangelho, para que você possa valorizar o qual que Deus tem colocado na sua mão. A minha irmã Marta está me filmando. Eu tenho certeza que vai estar enviando para nossa irmã lá em Campo Formoso, minha irmã Fiinha. A palavra de Deus nos diz, quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós cremos no Evangelho, nós alcançamos a vida eterna. Quando nós cremos e praticamos a palavra de Deus, Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. A palavra de Deus nos diz que os discípulos estão com Jesus. Jesus disse, aleluia, terá 100 vezes mais nesta vida e por mim a vida eterna. Alegrai, a palavra de Deus nos diz que Jesus enviou os seus discípulos de 2 em 2 para anunciar o Evangelho. E Jesus deu autoridade para eles. E me deu também. É por essa razão que eu estou aqui. A Bíblia nos fala que os discípulos foram de 2 em 2. 70 discípulos de 2 em 2. Para anunciar e dizer, é chegado o reino do céu. É chegado o reino do céu. Aleluia! E a palavra de Deus nos fala que o Evangelho foi proclamado, anunciado ao coração dos povos. E os 70 discípulos proclamaram o Evangelho da salvação, dizendo, é chegado o reino do céu. E a palavra de Deus nos fala que os discípulos se alegraram, como
motivo que ele estava operando milagre em nome do Senhor Jesus, expulsando demônio no nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus fala, e os discípulos voltaram para Jesus, e eles se alegraram e disseram: mestre, nós oramos para os enfermos, expulsamos os demônios no teu nome, as pessoas recebiam sua cura, e os demônios saíam na vida do ser humano. E a palavra de Deus diz, fala, Jesus disse: alegrai por essa razão. Aí Jesus tornou a falar de novo: alegrai que o teu nome está escrito no livro da vida. Está escrito no livro da vida. Tome cuidado de você querer atingir um servo do Senhor. Oh, meu amigo Caneca, é um prazer em rever. A palavra de Deus nos fala que os discípulos alegraram naquele momento, mas Jesus diz: não venha alegrar por esse motivo, não, mas alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. No livro da vida está escrito, do qual que eu tenho colocado seu nome no livro da vida. E a palavra de Deus foi pregada, anunciada. Nós não podemos se alegrar do qual que nós temos neste mundo. É bom nós ter as coisas desse mundo, mas nós devemos se alegrar que o nome da gente está escrito no livro da vida, aonde o qual que adianta nós colocar as coisas desse mundo em prioridade, em primeiro lugar no seu coração, e tem esquecido de Jesus. Não tem colocado Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar. Nós devemos colocar Jesus em prioridade e acreditar que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Libertador do mundo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu convido a você que não fez um compromisso com a palavra de Deus, que não entregou sua vida de corpo e alma e espírito, eu convido a você que você venha entregar sua vida ao Senhor Jesus. Não estou aqui pregando religião, mas sim Jesus para com sua vida. Aceite, faz um compromisso, faz uma nova aliança com o nosso Senhor Jesus, e Jesus vai agir na tua vida. Jesus vai fazer que você possa ter o privilégio de ter a salvação. Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz: nenhuma condenação há. Quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que se inclina pela carne, a carne vai pela tendência do pecado. Mas aquele que inclina pelo Espírito, porque o Espírito inclina para Deus, vida eterna, vai para a vida eterna, o descanso eterno, o repouso eterno. Crê somente em Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. O apóstolo Paulo, Silas, quando estava preso no cárcere, estava aonde que Jesus, aonde que o discípulo, o apóstolo Paulo ia, a sua palavra, a palavra de Deus era proclamado, era anunciado. Não importava o que ele ia enfrentar, mas a palavra de Jesus era proclamado. O evangelho da graça era proclamado. Aleluia! A palavra de Deus se fala quando nós anunciamos o evangelho eterno. Aleluia! Quem vai estar anunciando o evangelho eterno é o anjo de Deus nos últimos tempos. Mas hoje estamos anunciando o evangelho da graça.
graça. Você não vai pagar nada. Jesus pagou um preço tão grande, mas tão grande na sua vida. Derramou seu sangue, sangue puro, real, na cruz do Calvário, para nos dar o acesso, o livre acesso à salvação, o direito de entrar nas mansões celestiais, a nova Jerusalém, que está reservado para qualquer que entregou sua vida ao Senhor Jesus. Se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, vai enfrentar a ira de Deus. Você está indeciso? Aquele que está indeciso é do Satanás. Você está em cima do muro. Eu gosto de falar essa palavra. Eu gosto de fazer essa analogia. Se você está em cima do muro, você está indeciso. Jesus está do outro lado te esperando. E você não está querendo aceitar. Não quer aceitar o convite de Jesus. Você está em cima do muro, está indeciso. Satanás está com o braço cruzado. Não está nem se importando. Se você cair no muro, por lado de cá, onde Satanás está, você vai perder a salvação. Você vai perder a vida eterna. Jesus te convida. Jesus Cristo te convida. Não perca essa oportunidade. Jesus vai estar buscando em 2 etapas. Um é agora. Estou fazendo convite para você. Estou fazendo convite para você, que você possa entregar sua vida ao Senhor Jesus. E se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação. E se você fazer um compromisso com o Senhor Jesus, você vai alcançar a vida eterna. Jesus está dando oportunidade para você. No dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Se você morrer hoje, meu amigo, se você morrer hoje sem ter Jesus na tua vida, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação. Porque no dia da manhã não pertence a nós, mas pertence ao Senhor Jesus. Jesus está dando oportunidade para você. Talvez você pode morrer daqui 1 hora ou amanhã, como muitos aí já morreram. Nesses momentos, nesta hora, muitas pessoas estão morrendo. Jesus está voltando para isso. A primeira etapa. Não sabe, morreu, não sabe para quem, se foi para Satanás ou foi para Deus. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Você está ouvindo a palavra de Deus, você acredita em Deus, mas não fez um compromisso com o Senhor Jesus. Para nós ter um encontro com o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador, nós temos que entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. Mais uma vez, eu digo, Jesus está dando oportunidade para você. Quantas pessoas que já ouviram a palavra de Deus, eu já fiz o apelo, muitos não aceitaram e morreu. Muitos ouviram, mas aceitou. O que aceitou Jesus, teve a vida eterna. E aqueles que não entregou sua vida, estará condenado.
A ira de Deus, no grande dia do Senhor, vai cair sobre eles. Mas você está em vida ainda. Jesus está te esperando. Você está em vida. Não adianta você morrer, depois os familiares, os amigos dizem que Deus coloca ele ou ela no lugar bom. Ele não fez o compromisso com o Senhor Jesus. Não vai para o lugar bom não. Vai para o lugar ruim, triste, sofrimento. Não estou colocando medo sobre você não. Estou trazendo um alerta para você. Um alerta para você. Se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, estará condenado. Estará perdido. Para ser o homem de Deus. Jesus está dando oportunidade para você. Vou fazer outro apelo com a sua vida. Não estou pregando religião, mas eu prego Jesus Cristo. Eu faço apelo para você, não para a religião, mas sim para Jesus Cristo. Você está ouvindo a palavra de Deus. Versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você acredita, mas não fez compromisso ainda com o Senhor Jesus. Versículo 16. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho. Pois aí diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou quem deu crédito na nossa pregação? Você não está acreditando não, é? Que essa palavra é de Jesus Cristo? Versículo 15. Como creram? Como pregaram? Se não foram enviados. Eu estou sendo enviado por nosso Senhor Jesus, anunciando o Evangelho. Como está escrito: qual formoso são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Estou anunciando o Evangelho da paz. A paz vos dou, não como o mundo vos dá. Jesus falou essa palavra para o seu discípulo e escreveu para nós: a paz vos dou, não como o mundo vos dá. O mundo não tem paz, o mundo não oferece paz, mas Jesus oferece a paz dentro do seu coração. Meu Deus, meu Pai, não é por mundo que vem falar que o Espírito Santo do Senhor vem convencer a pessoa. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, em nome do Senhor Jesus.